É interessante destacar que esse nome lucro real é um pouco infeliz, porque na verdade nós estamos falando do lucro fiscal das empresas. Nós vimos, quando demonstramos a DRE, que existe um ponto de partida para o cálculo dos tributos, que ainda não é o lucro líquido. Este ponto de partida é trazido para a apuração fiscal como o início do cálculo do lucro real. Como é que se calcula o lucro real? A partir da contabilidade, aquele subtotal encontrado é trazido para um livro fiscal que se denomina LALUR. LALUR é uma sigla que significa Livro de Apuração do Lucro Real. E neste livro serão feitos os ajustes previstos pela legislação do imposto de renda. A partir do resultado contábil se farão os ajustes fiscais. A apuração do lucro real pode ser trimestral ou anual. Quando nós falamos do lucro presumido, ficou claro que o lucro presumido será sempre trimestral. No caso do lucro real, a empresa poderá optar por apurá-lo trimestralmente ou anualmente. Caso a empresa opte por apurar o lucro real anual, ela terá que fazer antecipações mensais do imposto. Então, se ela escolhe o lucro real trimestral, a cada trimestre ela apura o seu lucro real e faz os recolhimentos correspondentes. Se ela opta por fazer o lucro real anual, ela fará recolhimentos mês a mês durante todo o ano com base em estimativas e no final do ano fará a apuração dos 12 meses e os ajustes finais necessários para adequar as antecipações que foram feitas. O livro de apuração do lucro real, ele é dividido em duas partes, a parte A e a parte B. A parte A do LALUR é destinada à apuração da base de cálculo do imposto. Então, o ponto de partida seria exatamente o resultado antes do imposto de renda. A este resultado serão feitas adições obrigatórias previstas pela legislação tributária. E poderão ser feitas exclusões permitidas também pela legislação. A partir daí, nós teremos um novo subtotal. Este subtotal é importante porque depois dele nós faremos a compensação de prejuízos fiscais. E essa compensação de prejuízos fiscais tem uma limitação percentual em relação ao subtotal anterior. E apenas depois da compensação de prejuízos é que nós iremos encontrar a base de cálculo do imposto, o chamado lucro real. Então, no LALUR, parte A, será apurado a cada trimestre ou a cada ano o lucro real da empresa. Parte-se do lucro contábil, face as adições obrigatórias, face as deduções permitidas. Se por acaso a empresa tiver prejuízos fiscais de exercícios anteriores, ela fará a compensação desses prejuízos e chegará finalmente à base de cálculo do imposto sobre a qual incidirá a alíquota. Nós falamos em adições obrigatórias. O que seriam essas adições obrigatórias? Vejam, a legislação fiscal não permite que algumas despesas que são válidas do ponto de vista societário sejam abatidas do lucro para fins fiscais. Então, basicamente, essas adições são despesas que foram contabilizadas pela empresa e que não podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto. Existem outras adições, mas basicamente são essas despesas indedutíveis. E como exemplos dessas despesas indedutíveis, por exemplo, quando a empresa contabiliza despesas embasadas em notas de balcão, que não identificam a empresa que fez a despesa. Então, apenas as notas fiscais é que permitem que que a despesa seja dedutível para a empresa. Outro exemplo de despesa indedutível.
Nós há pouco analisamos as participações nos lucros e falamos sobre a participação dos administradores, os diretores da empresa que participam dos lucros. Essa despesa da empresa, com a participação dos administradores, também não é dedutível. Um último exemplo, multas por infrações fiscais. Supondo que os motoristas da empresa recebam multas de trânsito, do ponto de vista societário, elas são despesas, porém elas são indedutíveis para fins de lucro real. E o que seriam, sim, também as contribuições e doações que a empresa faça, que excedam aos limites permitidos pela legislação. O que seriam as exclusões permitidas? Da mesma forma que algumas despesas societárias não são aceitas, algumas receitas contabilizadas pela empresa também não serão tributadas. Basicamente, são os rendimentos que a empresa ofere, que são lucros vindos de outras empresas. Então, quando uma empresa tem participação societária em outra e recebe dividendos, esses dividendos já foram tributados na empresa que os está distribuindo. Então, eles não serão tributados na empresa que os recebeu. Seria, então, o objeto de uma exclusão. Um exemplo de exclusão seriam os dividendos recebidos e também algumas despesas que funcionam como incentivos fiscais. Em alguns momentos, a empresa permite, por exemplo, que a empresa deduza como despesa um desgaste das suas máquinas maior do que o efetivamente ocorrido, como uma forma de incentivar as empresas a comprar máquinas para o seu ativo. Exclusões e adições. Isso nos leva ao subtotal, que vai nos permitir calcular a compensação de prejuízos fiscais. Na próxima aula, iniciaremos com a compensação dos prejuízos fiscais.